bem-vindos a mais um episódio da Quarentena Climática. Hoje vamos ter uma conversa com a Alice Gato, ativista climática, sobre como o coronavírus também é uma antecâmara de coisas similares que podemos ver na crise climática e também como as respostas erradas que existem no caso do coronavírus também podem ser respostas similares, erradas, dadas à crise climática. Então, Alice, vamos começar. Então, a crise que nós estamos a viver hoje com o coronavírus pode se assemelhar a algumas das crises que nós vamos ver com a crise climática, apesar de que no caso da crise climática vamos ver esta crise que estamos a viver hoje muito mais ampliada e muitas mais crises. Ou seja, nós sabemos que esta crise do coronavírus, quer dizer, não sabemos, mas ouvimos dizer que esta crise do coronavírus vai ter o seu pico em maio. No caso da crise climática, se não começarmos a fazer nada, esta crise só se vai intensificar, para além de que já há pessoas que estão a viver hoje problemas com a crise climática, que nós estamos a ignorar e dos quais nós não estamos a falar, por estarmos só a falar do Covid-19. Mas, para além de irmos ver crises na saúde pública, como estamos a ver com este vírus, associadas às alterações climáticas, como devido à poluição atmosférica associada à queima de combustíveis fósseis e tudo mais, vamos também ver crises na nossa economia, nomeadamente na distribuição de serviços e de bens essenciais e pronto. Uma das coisas interessantes que vi aqui no artigo que tu escreveste com a Matilde Alvim é a questão da proteção, da falta de proteção neste caso, em particular para as camadas mais frágeis e na comparação bastante acertada entre camadas da sociedade que estão desprotegidas no caso do coronavírus e também camadas da sociedade que estarão desprotegidas já com a crise climática instalada em vários países, mas com o agravamento da situação que piorarão. Pedia-te só que falasses um pouco mais sobre isso. Tanto no caso do Covid-19 como no caso da crise climática, há pessoas que estão mais desprotegidas e há setores da população e grupos sociais que são mais vulneráveis a ambas as crises. No caso da crise climática, temos já pessoas que estão a sofrer de catástrofes naturais extremos, principalmente no sul global, mas também no norte global há grupos sociais que estão mais fragilizados perante as alterações climáticas por não irem ter tanto apoio social caso aconteça alguma coisa e por não terem tantas fontes de rendimentos que lhes permitam viver, que lhes permitam continuar a ter uma vida digna em tempos de crise. No caso do Covid-19, temos pessoas que, em termos de saúde, estão mais desprotegidas por viverem em condições de vida mais precárias e por terem maiores riscos de saúde ou não terem capacidade de tratar desses riscos, de tratar de problemas de saúde. E também temos vários casos de pessoas que estão a ser despejadas, que não têm sítio onde fazer quarentena e onde ficarem seguras. Temos casos de pessoas que são obrigadas a ir trabalhar e mesmo estando sujeitas a serem contaminadas e que não vão ter apoio social, não vão ter capacidade de pagar rendas, não vão ter capacidade de pagar eletricidade, não vão ter capacidade de pagar comida, até porque os contratos laborais estão numa situação precária em que as pessoas não sabem em que as pessoas têm de arriscar entre ir trabalhar ou não ter fontes de subsistência. Então, parece claro que o capitalismo, que mostra uma enorme impotência no caso da crise climática, neste caso, apesar de tudo, tem mostrado muito mais músculo e muito mais potência e agora foi declarado o estado de emergência e tudo. Como é que comparas estes dois níveis de alinhamento entre uma crise gigantesca de muito mais do que saúde pública, como é a crise climática, e também uma crise que é estritamente de saúde pública, os dois tratamentos totalmente dispares entre as duas circunstâncias? Por acaso eu e a Matilde também quando estávamos a escrever o artigo, também estávamos a pensar em escrever essa pergunta no artigo e começámos a tentar responder uma para a outra, mas a verdade é que o caso a crise climática e os efeitos da crise climática parecem muito mais distantes e, para além disso, não estão a afetar diretamente os grandes centros de decisão e não estão a afetar tanto o norte global como estão a afetar o sul global.
fazer um estado de emergência contra a emergência climática significaria parar de produzir lucro em prol, ou seja, parar de tentar acumular lucro para resguardar as vidas humanas e para resguardar o nosso futuro. E no caso do Covid-19, a verdade é que é uma crise que nos já está a afetar diretamente, mas as pessoas não percebem que a crise climática também nos vai afetar diretamente, apesar de já estar a afetar muitas outras pessoas. E o Covid-19 parece que é uma coisa que vai passar e que não vai ameaçar assim tanto a criação de lucro e que grandes empresas continuam a poluir e pronto. Também temos ouvido nos últimos tempos, de vários setores até, alguns envolvidos na luta pela justiça climática, que de algum modo esta crise associada ao coronavírus é uma crise boa no combate à crise climática. Qual é a vossa opinião em relação a esta posição que até se vai tornando disseminada em alguns locais? É verdade que as emissões de gases com efeito de estufa decresceram surpreendentemente desde este surto, mas a verdade é que nós precisamos que as emissões continuem a descer depois deste surto passar e que isso não chega. Ou seja, nós sabemos que não podemos continuar a investir em combustíveis fósseis, nós sabemos que temos de deixar todos os combustíveis fósseis no chão, não podemos resgatar empresas de combustíveis fósseis, mas a verdade é que quando passar este vírus, ela nos diz que isto não vai acontecer e que não vamos continuar a tentar resgatar empresas e a continuar a caminhar para o desastre climático. Apesar deste vírus ter diminuído as emissões, isto não chega e justiça climática, por ser também justiça social, precisamos também salvaguardar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão a ser afetados com este vírus e que vão continuar a ser afetados depois deste vírus passar. Não basta apenas não continuarmos a investir em combustíveis fósseis, e temos de parar de investir em combustíveis fósseis, mas também temos de evitar que discursos perigosos se afirmem politicamente, temos de evitar que as fronteiras permaneçam fechadas, temos de evitar resgates a bancos, temos de valorizar o serviço público, tanto na saúde como para a transição energética, e a verdade é que esta epidemia não nos garante que isto vá acontecer, antes pelo contrário. Também associada a esta pergunta anterior, nada nos garante, aliás, pelo contrário, é garantido que isto está a acontecer enquanto nós estamos em casa, em quarentena, e a população da Europa, quase do mundo, está em casa em quarentena. Há muitos decisores políticos que estão a reunir-se para exatamente decidir o resgate de inúmeros setores, alguns dos quais não podem ser resgatados, porque se anteriormente nós falávamos de que era preciso fechar as petrolíferas, agora o trabalho é outro, é preciso não voltar a reanimá-las quando elas, e muitos outros setores que não têm viabilidade, se queremos evitar o colapso climático, têm que ser deixadas em paz. E portanto a pergunta que eu tinha para te fazer é: o que é que nós podemos fazer também agora que estamos em casa, não podemos estar a manifestar-nos como é usual para nós? O que é que tu propões que nós façamos, uma vez que estamos todos mais ou menos numa situação similar durante os próximos tempos, previsivelmente? Uma coisa importante é continuarmos a fazer aquilo que nós estamos a fazer, é continuarmos a produzir conteúdo, continuarmos a produzir informações. Nós, Movimento pela Justiça Climática, mas todos os outros movimentos por justiça social. E aproveitarmos para ler, para nos informarmos, mas também organizarmos-nos e começarmos a estabelecer laços mais fortes entre vários movimentos para, quando pudermos sair da nossa quarentena, sairmos mais fortes e voltarmos às ruas e planearmos novas ações. Sim. Então, já havia anteriormente um esforço importante de articulação social que tu falaste que é preciso intensificar. Mas de facto, quando nós saímos desta quarentena, vamos já estar num mundo novo daquele em que encontramos, economicamente e até possivelmente socialmente diferente. Que articulações futuras políticas é que tu pensas que são possíveis daqui para a frente, e a que é que nós temos que dar força nos próximos tempos? Então, nós precisamos, como disse anteriormente, de reforçar todo o investimento público. Torna-se agora evidente a importância de serviços públicos, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde. Precisamos nos articular a vários sindicatos para conseguirmos resguardar trabalhadores, tanto no caso da crise climática como neste caso desta epidemia.
precisamos de nos articular com movimentos antirracistas, feministas, antifascistas que disputem esses discursos politicamente perigosos que podem surgir. Precisamos nos aliar a um movimento pela habitação para resguardar as pessoas que, lá está, estão a ficar desprotegidas. Precisamos nos ligar a movimentos contra a desproteção laboral e precisamos de criar milhares e centenas de milhares de empregos em Portugal e centenas de milhões de empregos em todo o mundo para uma transição justa em áreas como a floresta, educação, transportes, tudo mais. Nós não podemos deixar que esta crise seja apenas a primeira crise. Nós precisamos que esta crise seja a última das crises que nós estamos a enfrentar. Mas temos outra crise com a qual precisamos lidar, que é a crise das alterações climáticas. E para a combater, nós precisamos de nos radicalizar, nós precisamos de todos os movimentos e este é o momento para fazermos uma revolução, porque neste momento é tudo ou nada e não sabemos quando é que vai ser a próxima oportunidade que vamos ter para criar a sociedade que nós queremos criar, uma sociedade que seja ecológica, justa e que não deixe ninguém para trás.